Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que estiver assistindo esse vídeo, eu irei demonstrar como usar o nosso sistema de chamados da AVPEC. Esse vai ser um protocolo adotado para a equipe de TI conseguir identificar os principais pontos de problemas na empresa e podermos tratar ela com uma assertividade maior e não ter a repetição. Quando você acessar o site da avpec.com.br, você vai entrar no sistema da área de colaboradores. Dentro da área de colaboradores, você vai ter as opções de fazer um login no fórum, de acessar a nossa agenda, uma área de downloads e a nossa área de chamados. Você acessa a área de chamados. Após acessar a área de chamados, você vai ter duas opções, que é o enviar chamado e visualizar um chamado existente. Eu irei iniciar com enviar chamado. Eu clico em enviar chamado e vou escolher a minha categoria de chamado. Caso você não encontre uma categoria específica sua, você coloca a mais próxima possível. Como um exemplo, o meu teclado quebrou, eu preciso de um novo teclado. Um mouse quebrou, eu preciso de um novo mouse. Você comunica com o seu gestor para fazer essa solicitação. Meu sistema parou, eu preciso que ele funcione. Eu acesso o sistema. Por exemplo, meu sistema parou, estou com uma rotina com um problema. Eu acesso o sistema em Intor, que é o meu RP, clico nele e aqui eu vou preencher dados básicos como meu nome, meu e-mail, a minha filial, minha unidade, no caso, né, a minha unidade, qual a rotina que está com problema. Eu vou botar um exemplo, um problema na 750 e depois eu vou colocar o tipo do problema. Se tiver aqui, eu coloco o meu tipo de problema, se é um erro no sistema, se é um caso de problema de compra, se é um caso de contas a pagar. Nesse caso de 750 é um contas a pagar. E eu coloco o assunto, rotina travando, lock no sistema, alguma coisa assim. E, se possível, eu explico melhor o que é que está acontecendo com ela. Quando abro a rotina, aparece. Quando abro a rotina, aparece mensagem de erro. Um exemplo. Eu posso também estar anexando imagens para mostrar o erro que está acontecendo, qualquer coisa assim. Eu vou dar um exemplo de uma imagem qualquer. E por fim eu coloco o sistema de captcha 33785. Depois disso eu envio o meu ticket. Quando eu enviar o meu ticket, o que é que acontece? Eu gero um número de protocolo, onde eu identifico a minha data de chamado e tudo. Eu vou pegar esse número de protocolo por aqui mesmo para visualizar, mas existem duas formas. Automaticamente, quando você abre o chamado, primeiro, você recebe, nós do TI recebemos um e-mail com o protocolo do chamado e vamos fazer a tratativa desse chamado e está lhe dando uma resposta. E você vai poder ver o seu chamado acessando ele, ou pelo botão ver, se você tiver, ou visualizando o seu ticket, que aí você coloca o seu ticket de chamado e aqui está ele. Nele a gente vai ter os status que o chamado vai estar definido. No caso, esse chamado ainda não foi pego por ninguém. Quando ele for pego, ele vai ter um status diferenciado e você vai poder visualizar. Eu vou estar atribuindo esse chamado à minha pessoa e a gente vai ver. Aqui é o nosso dashboard de chamado para acompanhar. No caso, já comecei o meu tempo de atendimento da solicitação. Estarei conectando na sua máquina e analisando o erro. Pronto. E eu envio para você como em processo. Um exemplo. Pronto. O chamado enviado em processo. Deixa eu ver se eu já recebi uma resposta. Será
meu tá caindo no spam. Eu vou tirar do spam. Eu tenho que mostrar isso aqui. Quando eu abri o chamado, eu recebi o meu primeiro e-mail de abertura de chamado, que vai ter aquele código, que é o seu ticket de chamado, que ele mostra aqui o ticket de chamada e o link para você acessar direto o seu ticket de chamado. Você pode pelo link acessar direto o chamado ou ter o seu ticket e acessar dentro do portal. Visualizar o seu chamado. São duas opções diferentes. E quando eu respondi ou movimentei o seu ticket, ele já trouxe a tratativa aqui, que o seu ticket foi respondido. Ele já trouxe uma resposta. Nisso você acessa o seu ticket e já verifica a resposta. Estarei conectando sua máquina. Pronto. O sistema de chamado, ele tem um sistema de SLA com características de prioridade. O que é prioridade no sistema? Faturamento é prioridade no sistema. Expedição, que influencia no faturamento, também é prioridade. Caixas e autosserviços são prioridades. Força de venda é prioridade. O ERP é status alternativo. Sistema de WMS é prioridade. E os outros sistemas são todos prioridades básicas. Quando você abrir um chamado e você tiver ele em mãos e for se reportar com a equipe de TI, por gentileza, informar o número do chamado ou o nome de abertura para facilitar encontrarmos ele. Agora, uma coisa é fato. A equipe precisa do chamado aberto para não perder tempo em fazer as tratativas. Nós precisamos identificar os problemas para que eles não se repitam. Obrigado.